Olá, queridos, vamos de história, certo? O tema de hoje é Revolução Francesa. Vamos fazer uma pequena e breve introdução sobre o tema, ok? Então, a Revolução Francesa ela ocorreu em 1789, né? E ela foi considerada um dos marcos da história, onde alterou profundamente a base do poder político e social da França sobre o lema liberdade, igualdade e fraternidade. A França pré-revolucionária ela teve como características, né, que é a forma de governo monarquia absolutista, né, na época do absolutismo, a estrutura social profundamente desigual, que excluía a maioria da população, e a sociedade estamental, que era rigidamente dividida em ordens ou classes. Quando eu falo em ordens ou classes, né, classes sociais, a sociedade francesa do antigo regime, ela tinha como 1%, que era o primeiro estado, né, o topo da pirâmide, que seria o clero, 2%, que seria o segundo estado, que era formado pela nobreza, e 97% era formado pelo terceiro estado, que era a burguesia, os camponeses e os sans-culottes, que representavam a maior parte da população que arcava com os pagamentos de todos os impostos. Certo? Quem eram os sans-culottes? Eles eram artesãos, trabalhadores e até pequenos proprietários que viviam nos arredores de Paris. E eles recebiam esse nome porque não usavam os elegantes calções que a nobreza vestia, né? Que era uma calça, né, de algodão grosseira na época. Por isso que eles eram chamados de sans-culottes. Além das questões que eu relatei, né, apontei, a França ela passava por uma grande crise econômica, que tinha as finanças, né, do Estado estavam prejudicadas desde o governo de Luís XV, certo? Essa situação ela piorou com a derrota da guerra na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. E além disso, ao longo da década de 1780, o país ele foi castigado com más colheitas provocadas por problemas climáticos. Então, o que formou a Revolução Francesa? Primeiro, que a situação da exploração do terceiro estado, teve a grave crise econômica, né, como eu disse, juntou com as ideias iluministas e foi criado a Revolução Francesa. As fases do processo revolucionário, né, que foi a partir de abril de 1789, com a convocação dos Estados Gerais. E com isso houve um impasse quanto à forma de votação, né, que era o voto por estado e o voto por cabeça. A não aceitação do voto por estado. O terceiro estado, né, ele retira-se da reunião e decide se reunir separadamente. E os apoiadores por deputados dissidentes da nobreza e do clero, o terceiro estado ele declarava, né, que estava reunido em Assembleia Nacional. Então essas foram as fases do processo revolucionário através dessa convocação dos Estados Gerais. Um marco, né, também, que foi a tomada da Bastilha, né, que a gente falou isso no início do primeiro bimestre, né, que foi em 14 de julho de 1789. A Assembleia Nacional Constituinte, né, o que ocorreu? Foi decretada a abolição dos privilégios do sistema feudal, né, do feudalismo. Aprovou a Constituição Civil do Clero, que teve o confisco e a nacionalização dos bens da Igreja Católica, e a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aprovou também a Constituição para a França, que foi em 1791. Então essa Assembleia Nacional Constituinte ela durou de 1789 a 1792 e teve esses
4 princípios. Com relação à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que foi em 1789, como eu falei, né, ela defendia o direito à liberdade, à propriedade, à igualdade igualdade, né, de todos perante a lei. A Constituição de 1791, ela teve como uma forma de governo que passou a ser uma monarquia constitucional, né, e estabeleceu-se o voto censitário e manteve-se, né, a escravidão nas colônias. Com relação à monarquia constitucional, né, a manutenção da monarquia ela, como forma de governo dava um movimento de um ar de continuismo. As lideranças populares elas aumentavam seu prestígio junto às massas, entre elas destacavam Danton, Marat e Robespierre. E os partidos políticos eles começavam a se delinear, certo?